Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler até ao versículo 11. 2, versículos 1 ao 11, e vamos assim dar continuidade ao estudo da Epístola aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Nós lemos tantas vezes esta porção das Escrituras, como vamos lendo as outras porções à medida que vamos estudando, nós lemos tantas vezes a mesma passagem, que isso é tão bom, porque quando dermos por ela já sabemos quais estas passagens de cor. Essa é uma das virtudes de também andarmos devagar. Lá está, lá diz o povo na sua sabedoria e na sua experiência, e é verdade, que a chuva que cai devagar entra toda na terra, mas a chuva que vem em catadupa, ela escorre pela terra e não entra, não penetra. E também nós andando com calma, estudando a palavra de Deus como temos feito, certamente que também a palavra de Deus vai penetrando de uma forma que não penetraria se fôssemos assim estudá-la a correr. Bem, nós estamos, portanto, no capítulo 2, como todos nós sabemos. Nós estamos agora, vamos entrar no versículo 5, que já fizemos algumas referências, nos vários estudos já fizemos várias referências a este versículo 5. Eu gostaria de portanto, relembrar que o tema é a humildade. A semana passada nós tivemos a ver bastante sobre a humildade nos versículos 3 e 4, e quando chegamos ao versículo 5, o apóstolo vai apresentar o primeiro exemplo, que é o exemplo supremo, o exemplo mais importante, o mais elevado de humildade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele diz no versículo 5, e então, uma coisa muito importante, a humildade é aquilo que nós mais precisamos. E o apóstolo, sabendo disso, tenta procurar de uma forma pressionante, com exemplos pressionantes, uns atrás dos outros. Toda a conversa dele é tudo para reforçar a ideia da importância da humildade. Irmãos, se o apóstolo reserva um capítulo inteiro para falar sobre esta coisa da humildade, é porque a humildade é mesmo muito importante. E pega no Senhor Jesus Cristo como um exemplo supremo. Ou seja, se o Senhor se humilhou, nenhum de nós se pode dar ao luxo de dizer que a humilhação não é para ele. Nós já falamos sobre isso na semana passada, eu não vou repetir ou repisar aquilo que foi dito, mas quero aqui sublinhar isto. O apóstolo no versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois a seguir ele diz qual foi o sentimento? Foi o sentimento de humilhação, foi o sentimento de humildade, que diz que, sendo em forma de Deus, versículo 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bem, eu gostaria de, já de entrada, vos citar aquela quadra que eu disse na semana passada. Referente ao Senhor Jesus Cristo, diz assim o poeta: tu foste manso e humilde, Salvador. Será que um verme como eu, sem valor, fraco pecador, profano na ação, ousará erguer a cabeça em exaltação?
de facto, perante o quadro do Senhor Jesus Cristo, ao vê-lo humilhado, só nos resta uma saída. É nós próprios nos humilharmos e sermos humildes. E isto é de uma força tremenda, aquilo que o apóstolo diz aqui. Irmãos, apesar do Senhor Jesus Cristo ser o mais elevado de todos, porque Ele está acima de todos, apesar disso, e apesar também de Ele não ter podido sofrer mais do que sofreu, nunca ninguém sofreu como Ele sofreu, Ele foi ao extremo do sofrimento, Ele não podia ter ido mais além daquilo que foi, em tudo. Esta deve ser a nossa atitude. Irmãos, nós não devemos colocar limites na nossa atitude de humildade. Nós nunca podemos dizer, eu fui ou sou demasiado humilde. Nunca ninguém é humilde em demasia. Nunca. Portanto, não estabeleçamos limites. Alguns, às vezes, tristes com determinadas situações porque passam, e isto não justifica quem provoca essas situações, mas isso é o problema deles, dos que as provocam. Nós temos que saber, é nós próprios como devemos reagir. E alguns dizem, eu já fui humilhado demais, já chega. Eu não posso ser o capacho dos pés. Nunca revelemos isso. Não houve ninguém que fosse tão humilhado. Entre aspas, porque já vimos que nunca ninguém o humilhou, porque ele se humilhou a si mesmo. Mas, visto por outro prisma, nós já vimos que nunca ninguém foi tão humilhado como o Senhor. E Ele nunca se queixou. Nunca se lamuriou. Nunca disse basta. Por isso, isto significa que nós não podemos, não devemos colocar limites na nossa atitude ou no nosso sentimento de humildade. E a palavra de Deus diz que haja em vós o mesmo sentimento. Versículo 5, como houve em Cristo Jesus. Se o Senhor Jesus Cristo não olhava para nenhum sacrifício que estivesse diante dos olhos dele como demasiado grande, e nunca olhava para nenhuma humilhação como sendo demasiado penosa, a pergunta que eu faço é, não devemos nós revelar a mesma atitude? Não devemos nós olhar para todo e qualquer sacrifício que se nos depare de uma forma que não digamos que é demasiado grande? E não devemos nós também olhar para qualquer humilhação a que sejamos sujeitos, de tal maneira que nunca nos queixemos dizendo que é demasiado penosa? Estas são as perguntas que eu deixo no ar para nós refletirmos. Portanto, nós já vimos que o sentimento aqui revelado pelo apóstolo Paulo no versículo 5 é um sentimento de humildade. No versículo 6, lemos aqui como é que o Senhor Jesus Cristo revelou esse sentimento de humildade e deixai-me dizer que nós temos aqui, depois veremos, depois citarei, referir-me a isso, nós temos aqui 7 degraus na escada que ele desceu na humilhação. Nós temos aqui nestes versículos 7 degraus que ele desceu na escada da humilhação. Como também depois vamos ver 7 degraus que ele subiu depois na escada da exaltação, depois de ter sido humilhado. Isto nós temos aqui, veremos isso depois. De qualquer forma, no versículo 6, que é como nós vemos o princípio da sua descida, nós lemos que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que quer dizer ser em forma de Deus? Isto significa a expressão, aquilo que podemos chamar a expressão externa da sua natureza interna, ou a expressão exterior da sua natureza interior. Portanto, diz aqui a Bíblia que ele sendo em forma de Deus. Eu quero vos dizer, e depois ele diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, tendo a posição que tinha, porque ele é Deus,
E este é um assunto que nós temos que aqui pensar e estudar com muito rigor. Existem muitos grupos que põem em causa a divindade do Senhor Jesus Cristo e que dizem que Ele não é Deus, tentam diminuí-lo. Não é de agora, não é dos anos recentes, não é de alguns grupos que só tiveram início como religião há 200 anos ou há 100 e tal anos. Estamos a falar disto já no próprio tempo do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, por exemplo, ofenderam-se muito quando Ele se apresentou como Deus. E é uma coisa curiosa, eu já disse isto algumas vezes, mas há uma coisa curiosa e vamos ver em João no capítulo 5, que é uma coisa muito importante. Este assunto da divindade do Senhor Jesus Cristo é um assunto muito importante. Que é o seguinte, eu um dia era novo na fé e resolvi estudar esta questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. E estava a ler um estudo que um crente tinha feito sobre o assunto e esse crente mostrava de várias maneiras que o Senhor Jesus Cristo era Deus. E ele apresentou a divindade do Senhor Jesus Cristo sobre vários ângulos. Uma das formas dele mostrar que o Senhor Jesus Cristo era Deus era mostrar ou provar que ele era filho de Deus. E eu, na minha compreensão pequena e tão limitada e tão crua de crente novo que era na fé, não percebia como é que, se provando que Jesus é o Filho de Deus, se prova que Ele é Deus. E nós aqui temos um problema de terminologia. Aliás, deixai-me dizer, e deixai-me fazer aqui um parênteses. Existe uma grande iliteracia bíblica. Como vocês sabem, a iliteracia é sinónimo de analfabetismo. Existe muito analfabetismo bíblico. O problema que existe na nossa sociedade não é só um problema de analfabetismo da língua que nós falamos. O problema da iliteracia não é só no âmbito da língua portuguesa, porque existe também problemas sérios em muitos sítios, em muitas zonas do nosso país, há um problema de iliteracia ou de analfabetismo. Ainda hoje existe. E que constitui um problema para aqueles que se debruçam sobre o assunto. Há um problema mais grave que esse. O problema não é só numa fase mais avançada, que hoje em dia as pessoas já vão falando, sobre a iliteracia informática. Existe muito analfabetismo no campo da informática. E então até se inventou uma palavra que é utilizada hoje em dia, que está muito em voga, que são os info-excluídos. Muitas vezes nós ouvimos alguns dizerem: eu sou um info-excluído. O que é que eles querem dizer com um info-excluído? São indivíduos que não percebem nada de computadores, não percebem nada dessas coisas. Vocês falam para aí de computadores, falam para aí de Facebooks, falam para aí de YouTubes, falam para aí de tanta coisa, e utilizando a linguagem que se utiliza nos que usam a internet, por exemplo, para não dizer os que usam os computadores, e então consideram-se info-excluídos, ou seja, analfabetos informáticos, e padecem de iliteracia informática. O problema maior não é a iliteracia no âmbito da informática, o problema maior não é a iliteracia no âmbito da língua portuguesa, o problema maior é a iliteracia bíblica. E quando eu digo iliteracia bíblica, de facto, mesmo nas igrejas, há um grande padecimento deste mal. As pessoas são analfabetas biblicamente. E eu já não vou falar dos casos extremos em que, quando se pergunta quem é Sodoma e Gomorra, se houve uma resposta, era um irmão ou irmã. E eu já nem vou falar desses casos. Defenda-me epístolas. São as irmãs dos apóstolos. Isto é o extremo da iliteracia bíblica. Mas há muita iliteracia bíblica que não é assim tão extrema, mas que não deixa de ser iliteracia bíblica. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que há muita gente que anda nas igrejas
e que não sabe o significado das palavras bíblicas, não sabe o significado das expressões bíblicas. E exemplo paradigmático é este, entre os quais eu também me incluía como analfabeto bíblico, que era não saber que filho de Deus quer dizer Deus. Estão a ver? E eu, na minha pobreza de compreensão, raciocinava assim: como é que este crente está a querer provar que Jesus é Deus, dizendo que ele é filho de Deus? Mas eu sou atrasado da minha compreensão. Filho de Deus não é a mesma coisa que Deus. Filho de Deus. Não. Analisando a coisa gramaticalmente, do ponto de vista da literatura portuguesa, não é verdade? Filho de Deus não é a mesma coisa que Deus. Pois é, queridos irmãos, eu quero vos dizer que a Bíblia tem muitos vocábulos e a Bíblia tem muitas expressões cujo significado não tem nada a ver com o significado que essas palavras assumem na língua portuguesa. E é desta iliteracia que eu me refiro, é deste analfabetismo, é desta falta de conhecimento das Escrituras e do significado que elas têm. Se vocês quiserem ver, eu mais tarde percebi, não é? Mais tarde vim a perceber como é que aquele crente afinal, aquele crente como parecia. Eu pensava assim: este argumento não é argumento. E eu pensava assim: este argumento que ele está a dar para que Jesus é Deus, isto não é argumento. Aliás, eu até pensava mais: isto é um pobre argumento, pior ainda. E eu até acho que é um contra-argumento. Estão a ver? Queridos irmãos, João capítulo 5. No versículo 16 nós lemos assim. Já agora deixa-me dizer uma coisa muito importante. Eu estou a referir isto porque vou aproveitar, na sequência do que estamos a analisar, vocês vão ter a oportunidade de ver, não apenas este exemplo que tem a ver com o assunto que nós vamos ver, e pego nele como um exemplo, mas numa passagem, também numa outra passagem, em que vamos ter o mesmo problema. As pessoas analisam muitas vezes o significado das palavras etimologicamente quanto à língua portuguesa. E as pessoas não têm que analisar as palavras etimologicamente quanto à língua portuguesa, embora o possam fazer em muitos casos, e é proveitoso, mas acima de tudo têm que conhecer bem o significado que essas palavras assumem na Bíblia, que nem sempre é coincidente esse significado com o que a língua portuguesa atribui a essas palavras. Percebem? É muito importante nós termos isto. Eu vou dar já os exemplos e vocês já vão perceber. João 5,16 lemos assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas ao sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, notem, fazendo-se igual a Deus. Estão a ver? Queridos irmãos, até os fariseus sabiam, pelo conhecimento que tinham das Escrituras, que alguém dizer-se filho de Deus significava fazer-se igual a Deus. E entendiam que isto era uma blasfémia. Porque Jesus dizia que Deus era seu Pai e estava-se a fazer filho de Deus. E eles sabiam que dizendo que Deus era seu Pai, ele fazia-se igual a Deus. Portanto, eu quero que vocês tomem atenção que na Bíblia, filho de Deus é ser igual a Deus. Porque filho de Deus não quer dizer, a expressão filho de Deus não quer dizer, em termos de significado, o que a nossa expressão filho de um pai qualquer humano quer dizer. Em que o filho de um pai humano é posterior à existência do pai humano, que veio primeiro. E há alguns, extrapolando este significado que tem a língua portuguesa no conceito de pai-filho, querem extrapolar esse mesmo significado para o significado bíblico da expressão filho de Deus. Mas eu quero vos dizer que o filho de Deus
É uma expressão que quer dizer Deus. E Jesus, que é o Filho de Deus, é tão eterno de Deus. Aliás, ele é o Filho eterno de Deus. E sendo o Filho eterno de Deus, não tem princípio. É tão divino quanto o Pai. E tão divino quanto o Espírito Santo. Este assunto é um assunto muito importante e vocês vão ver que nesta passagem este assunto vai ter uma grande relevância. E é curioso que esta relevância aparece aqui nesta passagem, exatamente na passagem em que ele se humilha. Eu até diria mais, na passagem que eu vejo ele humilhar-se, é a passagem que eu o vejo como ele é. Grande como ele é. Deus poderoso como ele é. E único. E portanto eu queria deixar este pormenor, não vou entrar em muitos detalhes, só vos quis dar este exemplo de que a expressão Filho de Deus, e os judeus sabiam muito bem que a expressão Filho de Deus queria dizer Deus. E portanto Jesus, ao dizer-se Filho de Deus, estava-se a fazer igual a Deus. Voltando à nossa passagem, gostava de dizer o seguinte. Eu quero dizer muitas coisas, isto é tão difícil Deus poder explicar isto, mas eu vou tentar e que o Senhor me ajude. Quando o Senhor Jesus Cristo, lemos aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ele nunca deixou de ser Deus. A única coisa que mudou foi a aparência. Ele foi sempre Deus. Mesmo humanado. Ele nunca deixou de ser Deus. Aliás, eu até quero vos dizer uma coisa. Onde reparar que o apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, ele dedica bastante tempo a provar que Jesus é homem, que é humano, que é uma coisa curiosa. João preocupa-se e dedica-se a mostrar mais que Jesus é homem do que ele é Deus. Sabem porquê? Porque as evidências de que ele era Deus eram tão grandes que a grande dificuldade era entender se ele não seria apenas Deus e nem homem seria. E isto é muito importante, está latente nas Escrituras. É por isso que nós temos uma grande necessidade de estudar a palavra de Deus a sério. Estudá-la com minúcia, estudá-la com profundidade, não andarmos pela rama. E precisamos de conhecer o que a Bíblia diz. E a forma de nós sabermos o que é que a Bíblia quer dizer é a própria Bíblia que ensina como é que se estuda a Bíblia. É comparando Escritura com Escritura. E é comparando Escritura com Escritura que nós percebemos o significado das Escrituras. Em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos assim. E reparem que é João, curiosamente, neste caso nos Evangelhos, no Evangelho que tem o seu nome, que diz isto. No princípio era o Verbo, versículo 1. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Deixai-me explicar aqui uma coisa que me parece importante, que é o seguinte. Porquê é que Jesus é chamado o Verbo? Porque nós lemos mais abaixo, no versículo 14, que o Verbo se fez carne. Portanto, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o Verbo. O Verbo que estava no princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo que estava com Deus. O Verbo que era Deus fez-se carne. Que é o Senhor Jesus Cristo. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A razão porque o Senhor Jesus Cristo é chamado Verbo é porque a palavra verbo
para quem não sabe, quer dizer palavra. Portanto, muita gente não sabe que a palavra verbo significa palavra. Aliás, João apresenta muito Jesus como a palavra, ou o verbo. Tanto aqui, como na primeira carta, quando ele escreve, quando começa a carta, ele diz: nós tocamos na palavra da vida. E ali não utilizou, a nossa versão não utiliza a palavra verbo, mas utiliza a mesma palavra, palavra. Porquê é que Jesus é identificado como sendo a palavra ou o verbo? Porque vocês notem que nós utilizamos palavras para revelarmos o pensamento escondido. Eu posso pensar numa coisa. Vocês nunca saberão o que vai na minha mente, nunca saberão o que eu estou a pensar, se eu não utilizar uma palavra adequada e que expresse o pensamento invisível. Se eu apenas pensar, nunca saberão o que vai na minha mente. Se eu utilizo palavras, eu exprimo os pensamentos invisíveis. A razão por que o Senhor Jesus Cristo é chamado a palavra foi porque ele veio a expressar o pensamento invisível de Deus. E por isso é que ele é chamado a palavra. Porque ele veio dar visibilidade ao invisível. E por isso é que nós lemos que ele se fez carne. Notem o que diz o versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus. Porque Deus não é apenas Jesus, é também o Pai e o Espírito Santo. E diz a Bíblia a seguir, e ele era Deus. Porque Deus é ele, é o Pai e é o Espírito Santo. E como diz João na primeira epístola que ele escreve, os três são um. Os três são um. Bem, gostava de ler agora outra passagem que é a seguinte. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. É muito importante que as pessoas percebam o significado de todas estas verdades. Isto é muito importante. E eu ainda ontem, penso que foi ontem, se não foi ontem, foi anteontem, mas acho que foi ontem, proporcionou-se uma conversa com uma senhora no meu serviço e com uma camarada militar, uma civil e uma militar, em que eu procurei mostrar aquilo que muita gente não entende. Nomeadamente, porque é que Jesus teve um nascimento diferente. Ainda hoje muita gente não percebe isso. E até põe em causa isso. Que Jesus tenha tido um nascimento diferente. Que não nasceu de uma relação de um homem com uma mulher. E estive a explicar isso. E é muito importante podermos perceber isso. Nós nunca poderíamos ser salvos, nem nunca haveria salvação se Jesus tivesse um nascimento como nós tivemos, continuaríamos perdidos e sem esperança. Mas agora não vou falar disso. Em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos assim. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Lemos assim. O qual Jesus é a imagem do Deus invisível. Cá está o invisível, estão a ver? Ele é a imagem do Deus invisível. E depois lemos assim, o primogênito de toda a criação. Prezados irmãos, e aqui aqui tocamos no assunto que estava a dizer desde o princípio. O problema da iliteracia bíblica, o problema do analfabetismo bíblico. Da mesma forma que muitos, porque ignoram a Bíblia e não a conhecem, quando leem a expressão Filho de Deus,
pensam que isso diminui o Senhor Jesus Cristo em relação a Deus, e nós já vimos que o próprio João diz que ele é Deus, o Verbo era Deus, a expressão, apesar de muitos pensarem que essa expressão diminui de alguma forma o Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele é, essa expressão de facto confirma aquilo que ele é. E portanto a expressão Filho de Deus quer mesmo dizer que ele é Deus. E só quem não conhece a Bíblia é que não chega lá. Da mesma forma, nesta passagem, no versículo 15 de Colossenses 1, quando nós lemos que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quando alguns leem aqui que Jesus é o primogênito de toda a criação, sabe o que é que fazem? Analisam a palavra primogênito pela sua etimologia como a conhecemos no português. E o que é que quer dizer primogênito na língua portuguesa? O primeiro gerado. E então dizem, cá está, Jesus teve um começo. Jesus foi gerado. E até dizem que de toda a criação, ele foi o primeiro a ser gerado. E que depois é que veio a criação toda. Prezados irmãos, a palavra primogênito não tem nada a ver com o significado na Bíblia. A palavra primogênito não tem nada a ver com o significado que ela tem na língua portuguesa. Existe uma outra palavra, que é parente desta, que é a palavra unigênito. João 3,16, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é chamado o Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma, erradamente, as pessoas que não são informadas, não são instruídas na Bíblia, pensam que a palavra unigênito significa o que na língua portuguesa quer dizer unigênito. Etimologicamente, a palavra unigênito na língua portuguesa significa único gerado, ou seja, filho único. Estão a ver? Único gerado. Mas não quer dizer isso. Para vocês poderem ter uma ideia. A Bíblia fala de um indivíduo que é chamado unigênito. Isaac. Isaac é chamado unigênito na Bíblia de Abraão. Ora, nós sabemos que Isaac não foi o único filho que Abraão gerou. Portanto, unigênito de Abraão não significa de todo o único gerado por Abraão. Porque Abraão gerou mais filhos. Abraão gerou, por exemplo, Ismael. E, portanto, tendo Isaac um irmão chamado Ismael, Isaac nunca poderia ser o único gerado de Abraão. Mas ele não é chamado unigênito. É. E então, estou baralhado? Não, não estou. O meu problema é que eu não conheço os significados dos termos bíblicos. A palavra unigênito na Bíblia, e nós poderíamos ir estudar com vários exemplos, este é um deles, quer dizer único nas afeições. Quando a Bíblia diz que Isaac era o unigênito de Abraão, quer dizer que ele era o único nas afeições de Abraão. E era. Tinha mais filhos? Tinha. Mas o único nas afeições dele era Isaac. Quando a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, ele é o único nas afeições de Deus. Primogênito não quer dizer primeiro gerado. Primogênito, como vocês vão ver, é um título honorífico. É um título honorífico. Já agora, eu não sei se falei aqui, se calhar não falei, mas já falei aqui muitas vezes, mas não falei recentemente. Por exemplo, eu até recentemente escrevi sobre isso, em forma de poema, na Carta aos Efésios, nós lemos, aliás, isso ainda vai sair esta noite, isso que eu escrevi vai sair esta noite, se Deus quiser, ou vai sair amanhã de manhã.
e nos predestinou para filhos de adoção. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. E cá está. Quando as pessoas leem na Bíblia filhos por adoção, acham que nós, em relação a Deus, somos filhos adotivos, como os entendemos no conceito humano aqui embaixo na Terra. Ou seja, não somos filhos originais, não somos filhos de geração, somos filhos em segunda mão, somos filhos de segunda categoria. E então alguns pensam assim, Jesus é que é mesmo o Filho de Deus e nós fomos adotados na família de Deus como filhos. Prezados irmãos, eu não fui adotado na família de Deus como filho, nesse sentido. Nem vocês, nem ninguém. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que eu entrei na família de Deus por nascimento. Um filho adotivo não entra na família de ninguém por nascimento. Porque se entra por nascimento já não é filho adotivo. Os filhos adotivos são filhos numa família e podem ser tratados como filhos nessa família e podem ter a herança que lhes caberá por serem filhos, porque foram recebidos como filhos nessa família, mas por serem filhos adotivos, não são filhos de nascimento. Ora, queridos irmãos, eu nasci na família de Deus. Eu não nasci nem da carne nem do sangue, mas nasci pelo Espírito na família de Deus. Nasci de novo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou pela lavagem da renovação do Espírito Santo. Regenerou. Nascemos de novo. E, portanto, o crente, de facto, entra na família de Deus como um filho de pleno direito. Pela graça de Deus, como é óbvio. Não for a graça de Deus e nunca nasceríamos na família de Deus. Temos a consciência disso. Mas não entramos na família de Deus como os filhos adotivos aqui em baixo entram nas famílias a que passam a pertencer. Não. Nós entramos na família de Deus por nascimento. E Deus é nosso Pai porque nos gerou pelo seu Espírito. Compreendem? Então o que é que quer dizer a Bíblia por filho adotivo? Quando a Bíblia fala em filhos por adoção, que nós somos chamados filhos por adoção, cá está a iliteracia bíblica. As pessoas são analfabetas biblicamente. Não entendam daí que nós somos filhos por adoção, como nas famílias onde há filhos adotivos, também o são. Não é a mesma coisa. Vou dizer desta maneira. Olha, leiam o poema que vai sair, se Deus quiser, logo à noite. Acho que é logo à noite, se não estou em erro. É tanta coisa na minha cabeça, que eu às tantas já me perco. Mas acho que é logo à noite, não, amanhã de manhã. Quando lerem na Bíblia, filhos, que nós somos filhos por adoção, não entendam isso como se entende na língua portuguesa. Que somos um filho adotivo como as famílias têm filhos adotivos. Mas não percebam daí que somos filhos de segunda classe. Sabem o que quer dizer filho por adoção na Bíblia? Biblicamente? Quer dizer exatamente o contrário. Somos filhos de primeiríssima classe. Qual é a diferença entre um filho de primeira classe, ou um filho-filho, e um filho de primeiríssima classe? Sabem qual é a diferença? O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Gálatas, no capítulo 4. Se vocês lerem o capítulo 4 da carta aos Gálatas, e até podemos ir lá, por amor a vós, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim, capítulo 4 da carta aos Gálatas. Nós lemos assim, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Mas vindo para todos os tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha, então é assim. Resumidamente, e nós estamos a estudar a carta aos Gálatas, mas resumidamente o que ele está a dizer é o seguinte. Um filho, e aqui temos o filho de primeira classe, ou filho, um filho, que é apenas filho, sendo menino, não é mais do que um servo, lá em casa. Porquê? No dizer da Escritura. Porque tem que se lhe dizer a ele tudo aquilo que ele tem que fazer. Vai para aqui. Não faças isto. Não faças aquilo. Tens que fazer aquele outro. Um indivíduo, quando é menino, é filho. Mas sendo menino, não é? Apesar de ser filho, tem que se lhe dizer tudo o que ele tem que fazer. E ele não sabe fazer por ele próprio. E nisto, diz o apóstolo, ele não difere de um servo, de um criado. A quem se tem que dizer ao criado, faz isto e faz aquilo e faz não sei o quê. Mas, já viram o que é que diz aqui a passagem? Ainda que seja senhor de tudo, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. Sabem que na vida do judeu havia um momento, na vida dele, em que ele, naturalmente, como qualquer criança, se desenvolvia, se tornava rapaz e se tornava homem. E havia um momento em que o pai olhava para aquele filho, que já era filho quando era menino, e reconhecia que ele era adulto. E como adulto que era, já não era mais necessário dizer-lhe o que é que ele tinha que fazer. Tal como vós, adultos que me escutais agora. Houve um tempo na vossa vida que os vossos pais tiveram que vos dizer o que é que vocês tinham que fazer. Mas agora os vossos pais vão vos dizer o que é que vocês têm que fazer? Não vão. Porque vocês são adultos. E têm autodeterminação. Têm capacidade de atingir um estado de maturidade tal que vos permite tomar decisões sem que o pai ou a mãe vos diga. Mas, na vida do judeu, essa idade era a idade em que ele tinha atingido o ponto em que se tornava herdeiro real de tudo. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu o estatuto de filhos por adoção, é isto. Deus olha para nós, não como o menino a quem tem que se dizer tudo o que ele tem que fazer, mas deu-nos um estatuto tal em que nós não nos tem que ser dito o que é que temos que fazer. E ele está a comparar isto com os judeus, debaixo da lei. A lei era o criado, ou o aio, ou o tutor, que lhes tinha que dizer a eles, que era a lei, que lhes tinha que dizer a eles, faz isto, faz aquilo, faz aquele outro. Nós não estamos debaixo da lei. Deus a nós, uma das razões porque nós não estamos debaixo da lei, é porque Deus deu-nos o estatuto de filhos por adoção. Portanto, filhos por adoção não significa filho inferior, significa filho muito superior. É superior ao próprio filho normal, que sendo menino, é inferior por estas razões que acabei de dizer. Eu tenho alguma dificuldade a explicar. Espero que vocês tenham percebido alguma coisa. Por isso nós lemos aqui isto que nós lemos na carta aos Gálatas. E por isso é que nós lemos no versículo 7, assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Bem, ficamos por aqui. Como vocês veem, primogênito, unigênito, adoção de filhos, são expressões que não querem dizer o que vulgarmente as pessoas entendem pelo significado da língua portuguesa. Nós podemos até ser catedráticos universitários em termos de linguística. Podemos ser na literatura portuguesa expoentes máximos. Podemos ser Luís de Camões, podemos ser Almeidas Garretos ou Alexandre Herculanos. Podemos ser esses grandes vultos da literatura portuguesa. Que mesmo apesar de sermos esses grandes vultos da literatura portuguesa, continuamos tão analfabetos se não descermos à Bíblia e percebermos o que é que a Bíblia quer dizer. Portanto, mais um exemplo de uma expressão
que a maior parte das pessoas pensaria que significaria diminuição. Filho por adoção é um filho diminuído, é um filho que não é tão importante, quando de facto a expressão filho por adoção significa exatamente o contrário, é um filho muito importante e com o nível máximo de filho. Filho adulto, filho maduro. E Deus, quando nos tornou seus filhos, tornou-nos seus filhos assim. Por isso não precisamos da lei, não precisamos de aio. A lei para os judeus é que era um aio, tinha que lhes dizer o que é que eles tinham que fazer ou o que não tinham que fazer. Bem, voltando à nossa passagem. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Em Colossenses 1,15, eu quero que vocês vejam agora, por favor, o seguinte. Esta palavra, primogênito, vem de uma palavra grega que significa, como eu vos disse, título, é um título de dignificação, é um título de exaltação, é um título honorífico, de honra, de nobreza. É um título de posição superior. Por isso, quando as pessoas pensam que Jesus, sendo chamado primogênito, que isso diminui, pelo contrário, isso exalta-o. Quando as pessoas pensam que primogênito significa que ele teve um começo, que foi o primeiro gerado, que até foi gerado, e foi o primeiro de uma série de gerações, não quer dizer isso, biblicamente falando. Biblicamente falando, primogênito significa título honorífico de dignificação, de exaltação, de nobreza, de honra, de posição superior, de uma elevada distinção honrosa. É o que quer dizer. Querem prova disso? Então, abram a Bíblia, se faz favor, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. 89. E temos que parar. Temos que parar. Vocês vão me desculpar, mas temos que parar. Mas eu prefiro ir devagar e vocês perceberem bem as coisas do que não perceberem. Salmo 89, terminamos aqui. Depois vamos continuar, se Deus quiser. Salmo 89, versículo 27. Lemos no versículo 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. O que é o lugar de primogênito? Diz aqui a Bíblia. É fazê-lo mais elevado do que os reis da terra. É uma posição de exaltação. É o que quer dizer na Bíblia. Queridos irmãos, na carta aos Filipenses, nós hoje chegamos lá, fica para a semana, não vou falar mais. Vocês vão ver na carta aos Filipenses um pequeno detalhe na passagem que estamos a ver, claramente, que o grande Deus Jeová do Velho Testamento é o nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui. Mas vamos ver isso para a semana, se Deus quiser, a nossa hora está adiantada. Que Deus nos abençoe e nos ajude e que isto nos estimule a estudar mais as Escrituras.